Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada e Deusa Lipo Slim. Olá, está começando o programa Vamos Juntas. Você já ouviu falar em capitalismo consciente? Existe um instituto chamado Capitalismo Consciente que tem o objetivo de ajudar a transformar o Brasil através de negócios conscientes, sustentáveis e inovadores, incentivando nas empresas uma política de relacionamento mais colaborativa e menos competitiva. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com a empresária Fernanda Carvalho, que é líder do movimento Capitalismo Consciente aqui no Espírito Santo. Vem para cá, Fernanda. Prazer te receber. Pode sentar aqui no nosso sofá, fique à vontade. Olha, eu, para te ser muito sincera, eu nunca tinha ouvido falar no capitalismo consciente, achei muito interessante e quero muito entender e acredito que os telespectadores também estejam curiosos. Então vamos lá, que bom, né, que há o interesse de saber um pouco mais sobre esse assunto. O capitalismo consciente, na verdade, ele é um movimento global de inspiração para os negócios. Então, o propósito do Instituto Capitalismo Consciente Brasil é ajudar a transformar a maneira de fazer negócios e investimentos no Brasil. Esse é o propósito do Instituto. Muito legal. E transformar de que maneira? Vocês têm uns pilares, né? Isso, exatamente. Existem 4 pilares que resumem o que a gente entende como um negócio consciente, que é o modelo do capitalismo consciente. E esses 4 pilares são cultura consciente, liderança consciente, sem isso é impossível implantar qualquer tipo de transformação, orientação para stakeholder, ou seja, é um olhar em que todos os stakeholders, o negócio deve gerar valor para todos eles, né? Cliente, fornecedor, colaborador, acionista também, não exclusivamente. E por fim, propósito maior, ou seja, o porquê da existência daquele negócio. Qual é a diferença que aquele negócio faz para na sociedade mundo social. Quer dizer, não é tirar o foco do dinheiro, vamos dizer assim, não é isso? E colocar um foco maior no propósito, na transformação. É legal você perguntar isso, porque as pessoas realmente têm essa dúvida, né? Na verdade, o capitalismo consciente, ele colabora até para os resultados financeiros. Entendi. Existe uma pesquisa que comprova que essas premissas sendo colocadas em prática, elas elevam o resultado da empresa, mas a gente costuma dizer o seguinte, é como o corpo humano. A gente tem o sangue, que é essencial para a gente viver, né? Mas a gente não vive só do sangue, a gente precisa de ter sentido na nossa vida, a gente precisa de fazer diferença, quer dizer, é vital, assim como o sangue, mas não é só dele que a gente precisa de muito mais. Então, essa ideia de que não visa lucro é uma ideia que a gente precisa educar para entender que não, ao contrário, partindo da ideia de que dá mais resultado para todos os envolvidos, também naturalmente o lucro cresce, né? Exato. Quando você tira o foco, coloca o foco nessas coisas que são tão importantes para o desenvolvimento da empresa. É mais ou menos isso aí. Mas como é que funciona na prática isso? Por exemplo, você tem uma empresa. Sim. Essa sua empresa está envolvida nisso. Sim. Como é que é na sua empresa? Então, aí a gente adota esses pilares como inspiração para atuar, para fazer o que a gente faz. Então, a gente tem um propósito, que é um propósito evolutivo, que é um propósito que a gente entende que faz diferença no mundo. Então, hoje o nosso propósito é ensinar o mundo, a humanidade que ele precisa. Então, a nossa empresa, que é de humanização corporativa, a gente quer ensinar o fator humano para as organizações. Legal. Então, a gente é uma empresa de serviço. Então, a gente percebe
que é um propósito que faz diferença para o mundo. Além disso, a gente tenta praticar de todas as formas. Vamos pegar o exemplo do stakeholder. Quando a gente se relaciona com um parceiro, com um fornecedor, o nosso único critério não é o preço, o menor preço, por exemplo. É uma relação justa. Entendi. A gente vai priorizar, muitas vezes, o comércio local. Então, a gente leva em consideração outros elementos para a tomada de decisão. Muito bacana. É assim que se pratica. Primeiro conhecendo e depois exercitando isso nas decisões que nós diárias, né, da empresa. Tomamos todos os dias. Como é que é o nome da sua empresa? Lince Humanização. Tem tudo a ver, assim, o nome, inclusive, né? Tudo a ver. Agora, pelo que eu estou entendendo, é algo bem profundo, porque demanda de uma reeducação, né? Você tem toda a razão, porque o capitalismo consciente, ele vem romper um paradigma que a gente considera que é um paradigma ultrapassado. É um paradigma que, como você colocou muito bem colocado na sua apresentação, assim, menos competição e mais colaboração. Menos foco apenas no acionista para foco em todos os envolvidos. Menos o foco exclusivo no lucro, mas lucro também como parte e consequência de algo que eu faço para a sociedade, né? Que é algo que eu faço para o mundo. Então, muito interessante, gente. É diferente do que predomina, infelizmente, ainda. Muito legal, eu acho muito importante que todos fiquem sabendo da existência, né, e que se interessem por isso, porque é importante demais. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, não saia daí, a gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando hoje de um assunto muito interessante que eu estou me aprofundando um pouquinho aqui com a Fernanda Carvalho, que é capitalismo consciente. Fernanda, uma curiosidade, como é que você ficou sabendo desse movimento, né, e resolveu fazer parte? Eu fiquei sabendo através da leitura de um livro, né? Então, até para quem tiver interesse no assunto, o livro se chama Capitalismo Consciente. Foi o primeiro contato que eu tive com o assunto. É um livro de capa amarela, bem marcante, assim. Eu costumo dizer que depois que você lê esse livro, você começa a repensar muitas coisas. Então, foi através desse livro, do Capitalismo Consciente. E aí, na sequência, eu estive em São Paulo, no primeiro congresso latino-americano de capitalismo consciente, que foi em 2019. E aí, eu estive lá e realmente ver o depoimento de grandes empresários, de empresas de renome nacional e multinacionais, foi assim... tornou possível algo que eu imaginei que podia ser só um ideal. Não, é possível. Que bacana. Existe Você um viu caminho. que existe na prática, isso já aí. funcionando, né? Isso aí. E como é que as empresas que se interessarem, o que elas têm que fazer para fazer parte disso, para implantar esse capitalismo consciente dentro da instituição mesmo? Tá. Bom, eu aconselharia, a primeira coisa é estudar, entender um pouco mais sobre o que é. E existe uma maneira de se aproximar mais do Instituto. Na verdade, existe o Instituto Capitalismo Consciente Brasil e agora, a partir desse ano de 2021, a primeira vez que a gente fala sobre isso, inclusive, tem a filial do Espírito Santo. Então, o movimento está num período de regionalizar. E aí o Espírito Santo é uma das filiais que já está funcionando, já está aberta. Então, se quiser se aproximar, seja através do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, ou até procurar se aproximar da filial aqui do Espírito Santo, pode me procurar. Enfim, estou à disposição, porque existem caminhos para você se associar. Tanto como empresa, né, se tornar associado do Instituto, quanto pessoa física, que se conecta com isso que a gente está conversando, também pode se tornar embaixador. Inclusive, E o que significa ser embaixador
do capitalismo consciente? Ser embaixador é um símbolo, digamos assim, de que entende aquilo que a gente está dizendo, que se conecta com o que a gente está dizendo, que acredita que esse é um caminho mais sustentável, mais consciente e que deseja desenvolver uma análise, uma reflexão, uma educação nesse sentido. Então é isso que significa. O embaixador, ele passa a receber conteúdo exclusivo. Ah, que legal, gente. Então é uma Isso super tudo através do oportunidade. site lá. Exatamente. Você lembra como que é o... Acho que só pesquisar, né, no Google Capitalismo Consciente deve aparecer Isso esse aí, site Instituto nacional. Capitalismo Consciente Instituto Brasil. Capitalismo Consciente Brasil. Aí lá dentro você pode se tornar embaixador. Exatamente. Só e se se quiser, inscrever. E se quiser vir pela filial, que vai ser um prazer, a gente já tem uma comunidade que vem se reunindo, né? Pode me procurar também, eu estou à disposição, né? Então, como representante local, é um prazer mesmo perceber que outras pessoas entendem que isso faz sentido. Qual é o seu Instagram? Passa aí para as pessoas que quiserem saber mais. Tanto o Instagram como o LinkedIn é Fernanda Carvalho, né? No Instagram Bem é Fernanda fácil. _ Carvalho. Fernanda _ Carvalho. Isso aí. Há quanto tempo que você está envolvida, né, com esse projeto? Aqui no Espírito Santo chegou o quê? Foi? Oficialmente foi esse ano. Entendi. Mas a gente já vem, aí eu falo a gente porque eu represento um grupo de empresários e esses empresários, eles têm atuado junto comigo, né, nesse projeto. Então, a gente fez um primeiro evento em 2019 que a gente chamou de Movimento das Empresas Humanizadas do Espírito Santo. E aí esses empresários se reuniram, a gente promoveu um grande evento com mais de 300 pessoas. Que Foi ali que a legal. gente começou a ensaiar, né, essa aproximação. E em 2021 a gente oficializou então a parceria, né, com o Instituto. Fernanda, amei nossa conversa. Foi um Obrigada, prazer também. te conhecer e conhecer um pouco mais sobre esse movimento incrível e transformador. Ó, o Vamos Juntas está à sua disposição, tá bom? Obrigada. E se vocês quiserem então saber mais informações, o Instagram da Fernanda é Fernanda _ Carvalho. Decorei, viu? Isso aí. Tá, joia? Gente, ó, um beijão, muito obrigada pela companhia. A gente se vê. Tchau, tchau e vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.